Como evitar cobranças indevidas causadas pelo roaming de fronteira? E aí o roaming de fronteira, como você viu, e como a gente sabe, é você estando no Brasil, não indo para o outro país, independente da fronteira que exista, e sem querer, seu telefone pega a cobertura de outro país. Isso é o roaming de fronteira que você pode evitar. Outra opção é se você foi para o outro país, aí sim você vai pegar o roaming internacional. Aí é o normal, que a gente também considera o roaming de fronteira, mas com situações diferentes. Eu vou ter a cobrança porque eu realmente viajei, e outro, eu não vou ter. O que é que você quer? Outro, eu não vou ter a viagem, mas vou ter a cobrança. Então, entenda que isso vai interferir também quando você fizer ligações. Que aí você tem que enxergar. Se eu estou no Brasil, peguei cobertura do outro país e fiz uma ligação para outro país ou para o meu, pode ser um tipo de ligação diferente. Se eu ligar para lá, é local. Se eu ligar para o Brasil, é uma ligação internacional. Então, esses são os cuidados que a gente precisa ver. Se realmente precisa da viagem, estruturar. Se não precisa da viagem, estruturar também para a gente não ter esses custos. A melhor maneira é a gente saber disso antes, porque facilita nesse tipo de processo. Primeiro passo, se não vai viajar, coloca um bloqueio de roaming internacional, não ativa o serviço, deixa a pessoa sem um serviço, porque não vai ter o perigo de pegar a cobertura de outro país. E se pegar por algum motivo, a cobertura lá deu um problema, ele não vai conseguir utilizar o celular. E aí o usuário vai ter que fazer alguma configuração de rede para voltar à cobertura normal. O que é que você quer? Então, esse é um dos passos. Olhar no visor. Qual é a cobertura? Então, se eu tenho um bloqueio, a pessoa não conseguiu fazer a ligação, o primeiro passo que eu tenho que passar para ela. No visor do seu celular está aparecendo o quê? Qual é a prestadora? Qual é o país? O que é que aparece? Apareceu, faz a configuração de rede, manual ou automática, para você descobrir e achar a prestadora que você realmente precisa utilizar. Qual o DDD que você está? Qual prestadora? Enxerga lá ele, coloca isso. Mas olhando o visor, você consegue saber isso antes de fazer qualquer utilização de serviço, ligação, SMS, usar a internet. O visor do aparelho ele dá algumas informações para a gente. E descagem como local. Então, se você tem lá, por exemplo, configuração do aparelho 0, código de seleção de prestadora, o número de telefone com DDD, o telefone ele pode fazer uma ligação automática e considerar que aquilo vai ser uma ligação local ou o contrário, se você deixou já configurado como uma ligação que pode ser internacional, ele pode já fazer isso direto. Oi. Momento dengo. Posso dar aula? Posso continuar dando aula? Posso? Cobrança indevida, roaming de fronteira. Você me ajuda? Vem pra cá, vem. Então, a descagem como local você tem que ter cuidado. Se você colocar de uma maneira ou de outra, é só ter cuidado. E quando você faz uma ligação local para a mesma prestadora, você até escuta um som diferente na parte auditiva, vamos dizer assim. Tem uma musiquinha. Mas o importante é como é que você coloca o telefone. Tem um código de seleção de prestadora? Não tem? Tenha cuidado com isso também para não ter uma ligação internacional que não deveria acontecer. E se possível, lógico, dependendo da estrutura da empresa, não fiz nada disso. Kleber, eu não quero colocar bloqueio, não quero me preocupar com o visor. Então evita fazer ligação. Simples assim. Se você, vou te dar outra ideia. Se você tá no Brasil, pegou cobertura de outro país e receber uma ligação, você pode ser cobrado por uma ligação recebida em viagem. Pode acontecer mesmo que você não faça a ligação. Então, tenha todos os cuidados, de preferência. Veja todos esses pontos, coloca o bloqueio, porque a gente, como gestor, elimina esse tipo de problema. Avisa o usuário, conversa com ele, que tem um visor do aparelho, como é que ele vai discar, se ele precisar fazer ligações, como é que ele deve fazer, como é que ele vai discar o telefone, se for local ou se for
uma ligação internacional, como é que ele disca. E de preferência, já deixa isso no celular, na agenda do telefone, dessa forma, porque quando fizer a ligação vai ser mais interessante. E lógico, se fizer ligação interurbana, coloca o CSP, que é o Código de Seleção de Prestadora, da prestadora que você está utilizando. Por exemplo, se for Clara, uma, se for Oi, é outra, se for TIM, é outra, se for Vivo, é outra. E aí tem aquele código 41, 21, 31 e por aí vai. E o importante é você saber qual é da sua prestadora para você colocar. Ou tem algumas configurações que já ficam de forma automática. Porque se você fizer uma ligação interurbana, considerando internacional, com outro código de seleção de prestadores, isso vai ficar mais caro na maioria dos casos. E aí, desnecessariamente, você também tem uma cobrança que podia ser evitada. Então, veja esses tipos de cobrança que podem ser evitadas e que pode ser indevida. Tipo, se você colocar o bloqueio, você evita uma cobrança desnecessária. Porque a prestadora vai dizer, mas o senhor viajou. Aí você vai dizer, não viajei. Ou o usuário lá. E vai ser uma briga. Daqui que você prova, que você consiga contestar esse processo, vai demorar um pouco. E o ideal é evitar esse tipo de cobrança indevida para você não ter dores de cabeça e, lógico, manter os custos da empresa mais harmônicos.